Vamos dar continuidade no estudo do livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone do Amaral Pereira, capítulo 3, Reminiscências de Vidas Passadas. Esse é o nosso quinto encontro, e nós vamos então continuar aqui as passagens, né, em que Dona Ivone conta sobre a sua vida, dessas lembranças principalmente, de suas existências anteriores. Vamos lá então. Ela comentou do início, né, quando ela tinha dificuldade para aceitar a família terrena, da qual ela participava, da qual ela era participante, pelas recordações anteriores, a dificuldade de relacionamento com seu pai e tudo mais, né, o contato que ela tinha com o espírito Charles, né, que ela considerava como sendo o seu verdadeiro pai. E aqui agora, aos 9 anos, a gente entra em mais uma experiência dela, dessas lembranças que vinham de uma forma tão clara. Ela diz assim então para nós: mais tarde, atingindo os 9 anos de idade, é que esse tratamento naturalmente se impôs, e com os tradicionais passes, terapêutica celeste que balsamizou minhas amarguras de então, sobrevieram tréguas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Isso porque depois de passar por essas dificuldades, esses conflitos, na verdade, que ela vivenciava, ela foi então submetida a um tratamento de passes, que fez com que ela retomasse então esse equilíbrio. E nós chegamos até a comentar que hoje nós temos, né, os trabalhos de evangelização, temos os tratamentos específicos voltados para as crianças, para os jovens, né, coisa que no passado não se tinha. Então, era sempre aquela dificuldade, não se tinha sequer um trabalho terapêutico, né, psicoterapêutico voltado para as crianças. Então, na atualidade nós temos todos esses recursos, né, a psicologia não apenas voltada também para a infância, mas também essa psicologia voltada para as questões transcendentais, as questões espirituais, né. Então, temos ali um leque de opções para esse tipo de tratamento, coisa que ela não vivenciou naquela época, mas sendo submetida ao tratamento de passes, retomou então ao equilíbrio que desejava, que era necessário. Entretanto, continua ela, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância. Tratava-se do espírito a quem eu denominava Roberto, conforme explicações do capítulo anterior. Eu não o poderia efetivamente esquecer, uma vez que sua presença em nossa casa era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. Tal acontecimento aviventava estranhas impressões em meu ser, e, se demorava a revê-lo, saudades muito vivas me pungiam o coração. Não raro perguntava por ele à minha avó, pedindo-lhe que o mandasse chamar. Mas um sentimento indefinível se entrechocava entre minha alma a respeito desse espírito, que eu sabia ser amigo e me amar com veemência. Eu o julgava então um parente muito próximo, ao qual me sentia ligada e cuja companhia me era habitual. Grande e afetuosa atração me impelia para ele. Não obstante, detinha-me certo temor quando o via, e por algumas vezes me assustei com sua presença. Temi-o, e em gritos de pavor procurava socorro nos braços de minha avó. Mais tarde ele próprio corrigiu tais distúrbios em minha mente, afirmando que esse terror nada mais era que reflexo consciencial do remorso pelo deslize praticado contra ele em existência passada, mas que tal acontecimento se perdera no abismo do pretérito, que eu agora já não seria capaz de assim proceder, e por isso não assistiam razões para tanto me amesquinhar em sua presença. Que, além do mais, desde muito ele me favorecera com o perdão sinceramente extraído do coração, e eu, arrependida, reencarnara decidida a reparar o erro do passado, a despeito de quaisquer sofrimentos e sacrifícios. Acrescentava que longo passado de amor unia os nossos espíritos através do tempo e que, portanto, laços espirituais indissolúveis igualmente nos uniriam para o futuro. Tão perfeitas eram as suas aparições
à minha vidência que certa vez, contando eu 5 anos de idade, lembro-me de que, encostando casualmente no pulso, o pulso num ferro de engomar superaquecido, eu me queimei e daí resultou uma ferida muito dolorosa. 2 ou 3 dias depois de tal ocorrência, esse espírito apresentou-se-me sentado na cadeira da sala de visitas, onde frequentemente eu o via, em casa de minha avó. Chamou-me para junto dele, como habitualmente fazia. Mas porque eu não o atendesse de imediato, estendeu a mão e segurou-me pelo pulso ferido, atraindo-me para ele. O contato magoou-me horrivelmente, e eu me pus a chorar, explicando à minha avó o que se passava. Aqui, quando ela fala magoou-me horrivelmente, significa que machucou, né? Que provocou nela a dor. Mas ninguém atinava com a identidade daquele Roberto, o moço de barbinha, a quem eu me referia e a quem indicava como estando sentado na cadeira, pois não era visto por mais ninguém. Lembro-me ainda do pesar, do desapontamento de sua fisionomia, compreendendo que me magoara com seu gesto afetuoso. E porque eu me refugiasse junto à minha avó, que casualmente se encontrava de pé no centro da sala, e procurasse esconder-me dele, encobrindo o rosto em suas saias, também ele, procurando distrair-me, escondia o próprio rosto entre as mãos, para me espionar de esguelha. Pus-me a rir, cobrindo e descobrindo o rosto, como brincando de esconde-esconde. Por sua vez, ele fazia o mesmo com as mãos, e dentro em pouco eu me via satisfeito, dirigindo-me sempre à cadeira para quem outrem continuava vazia, mas que para mim mostrava o ser mais amado pelo meu espírito, em todos os tempos, depois daquele outro a quem eu reconhecia como pai. A constância dessa entidade ao meu lado prolongou-se até a minha juventude, e se fora possível uma obsessão partir de um espírito de boas condições, que me ama em vez de odiar, houve obsessão dele sobre mim. Era como um noivo, um esposo amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos 12 anos de idade, já eu produzia literatura profana, sob seu controle mediúnico. Essa entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana, sem, contudo, eu mesmo estar muito certa do fenômeno. Então a gente viu aqui nesse relato da parte dela, né? Bom dia pessoal que chegou, esse relato da parte dela, a presença de um espírito familiar, nesse caso, né, comprometido com o passado delituoso da parte dela, mas pelo que ela relata, o espírito então já se desprendeu das dores provocadas, mas simplesmente estava perto por uma questão de afeto. E aqui ela traz uma ideia interessante, quando ela fala sobre essa ideia da obsessão. Porque muitas vezes o espírito obsessor, que é aquele obcecado, né, por um propósito, por uma intenção, sempre é visto como alguém que tem intencionalmente o desejo de provocar o mal para aquele que é o alvo de sua obsessão. Mas que muitas vezes podemos interpretar também que a obsessão é daquele que quer ficar próximo a todo custo, mesmo que seja em nome do amor, pelo menos o amor da forma como ele entende. Então, nós temos muitas vezes, né, André Luiz mesmo relata isso no livro Nosso Lar, se eu não me engano, quando ele desejava ardentemente estar próximo da sua família. E aí então ele, de tanto insistiu, recebeu a permissão, já que ele era um espírito, embora sofredor no início da sua jornada espiritual, ele era um espírito bastante disciplinado e bastante obediente lá na comunidade de Nosso Lar. E aí então, observando as orientações dos instrutores espirituais, então ele recebia aquela recusa durante um tempo até que recebeu permissão. Então ele se aproximou da família. E chegando lá, percebeu grandes mudanças, a esposa já se relacionando com outra pessoa, a casa já não mantinha mais as mesmas características de antes, e ele rapidamente entrou num estado de perturbação, lembrando das dores, dos traumas daquele início da sua jornada espiritual, né, naquela condição
né, umbralina. Então, nós vemos que muitas vezes espíritos familiares querem ficar próximos e acabam sofrendo por isso. Até mesmo dentro da minha família eu tive uma história de uma prima cujo pai havia desencarnado e ele então desejava ficar sempre próximo a ela. E ela passando mal, e ela se sentindo algumas vezes desequilibrada e tudo mais, até que durante um trabalho de desobsessão, o pai então foi esclarecido e se desprendeu da filha. Então nós vemos assim que isso é muito comum acontecer. Não tem intenção de prejudicar, mas a presença obcecada pelo desejo de estar próximo acaba gerando um prejuízo. Então, na verdade, o prejuízo vem de uma forma secundária, porque essa não é a intenção imediata. Então isso nós podemos também entender como um caso de obsessão. A Guizan colocou, existem espíritos obsessores vivos, né? Eu ouvi falar que sim. Não, a obsessão, Guizan, é uma ideia que nós temos fixa sobre alguém que pode eventualmente trazer, pode não, que acaba trazendo algum tipo de prejuízo. Então a obsessão ela pode gerar de pessoa para pessoa. Muitas vezes nós temos encarnados que obsediam os desencarnados. Nós temos desencarnados entre desencarnados, temos encarnados com encarnados, temos todo tipo de relação. Então, basta lembrar que quando nós falamos entre espíritos, um espírito obsessor, esse espírito pode estar encarnado ou desencarnado. Nós não falamos de uma situação específica dos espíritos na dimensão, na esfera espiritual. Tivemos caso também de um espírito de uma viúva que reclamava muito sobre a presença do marido, que sofria, né, por causa de um suposto processo obsessivo, e ela então foi até um centro espírita pedir ajuda, foi então ali submetida a um tratamento de desobsessão, e aí o espírito se manifestou. E aí então, né, naquele esclarecimento disseram, né, mas olha, você precisa libertar sua esposa, porque ela precisa continuar, agora você está no plano espiritual. E o espírito disse, mas não sou eu que estou obsediando, ela que não para de pensar em mim. Ela reclama da nossa vida, ela se queixa da nossa vida, e a intensidade do seu pensamento é tão forte que eu não tenho tranquilidade. Então a gente vê que o processo acaba sendo o contrário. Outra situação de um processo obsessivo, muitas vezes acontece, por exemplo, quando nós temos, nessa relação específica, né, de pais que acabam tendo ali a desencarnação de filhos e ficam naquela condição desesperadora, fazendo do quarto da criança, do quarto do filho um altar, que lamentam todos os dias, sofrem todos os dias e falam do filho o tempo todo, e o filho não tem tranquilidade no mundo espiritual. Então, embora não seja a intenção, essa fixação, esse pensamento obsessivo acaba gerando um prejuízo para o espírito desencarnado. E não são raras as vezes em que nós vemos as comunicações desses desencarnados dizendo para a família, sigam suas vidas, sejam felizes, façam a caridade, porque eu preciso me recuperar. Porque com o sofrimento de vocês eu não consigo. Numa psicografia dizia assim, que cada lágrima, o espírito dizia que cada lágrima que escorria do rosto da mãe era como se fosse uma gota de óleo quente que caía na pele, na pele daquele desencarnado. Então nós vemos que a obsessão, ela acontece simplesmente, a obsessão é a intensidade do pensamento focado naquela situação. O resultado acaba sendo dos mais variados, mas sempre de uma forma negativa. Porque a obsessão ela prende a pessoa que é a obsessora e acaba também prendendo aquele que é o alvo da sua obsessão. Bom dia, fraterna, bom dia, Elcio. O Arnaldo colocou lá em cima, né, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Kardec nos fala de fascinação, pode ser exercida por um bom espírito, não é? A mesma coisa também. A Dona Ivone ela comentou sobre isso no livro Devassando o Invisível. Ela trouxe para nós, Arnaldo, uma história bastante clara. Um espírito que se aproximou dela, querendo muito contar a sua história, e dizendo para ela, olha, eu vou te contar a sua história, você publica esse livro, ele vai te render fama, você vai ficar rico, você vai ter dinheiro com esse livro e tudo mais, e ela foi resistindo. Com muito sacrifício, com muito esforço, porque o espírito era insistente nesse propósito. E a única coisa que ele queria era contar a sua história. E ela falava exatamente, né, que o propósito dela era fazer com que as histórias que fossem publicadas, contadas pelos espíritos, tivessem como propósito fundamental a instrução. Daí ela dizia assim, que nós temos os livros psicografados, que são livros doutrinários,
E tem livros psicografados, como ela chamou agora, nesse caso, do próprio Roberto de Canalejas, né, que é esse espírito a quem ela se refere, uma literatura profana. Então tem uma diferença muito grande, né, do tipo de publicação. Nesse caso, por exemplo, pode ser um espírito que quer trazer uma psicografia, pode ser um espírito que quer apenas transmitir a sua comunicação ao médium, para que o médium ouça, para que o médium conte a sua história, para que o médium faça algum tipo de trabalho que o espírito deseja participar, sem necessariamente ter um cunho doutrinário, ter um propósito edificante. Então, de boas intenções, o inferno está cheio, diz o ditado popular, né? Então essas boas intenções também acontecem no plano espiritual, mas a boa intenção, sem que haja uma preparação e um equilíbrio nesse trabalho, acaba gerando todos esses problemas, inclusive nessa relação de fascinação entre espírito e médium, sem necessariamente ser um espírito obsessor. A Fraterna lembrou, esses são os obsessores vivos dos mortos, né, que a gente comentou agora há pouco. O Elcio lembrou, né, dessa ligação energética, né, o pensamento é a força de tudo. E o pensamento ele se torna muito mais intenso quando ele vem tomado de muita dor. Já comentei com vocês, né, que as nossas preces sempre são muito mais intensas, sempre muito mais ativas quando nós estamos sofrendo. Porque quando nós estamos numa condição de equilíbrio, de bem-estar, a gente sempre mantém assim aquela serenidade para fazer as coisas que a gente gosta, para fazer ali o nosso trabalho de um modo tranquilo e tudo mais. Mas quando a gente está sofrendo, a gente quer se apegar a alguma coisa. Então a dor sempre potencializa os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. A Jandira colocou, pode acontecer de uma pessoa estar obsediada e passe não surtir efeito na pessoa, tipo o magnetismo do passe não entra na pessoa obsediada. Nós temos casos, Jandira, que Kardec mesmo comenta, que são aqueles casos de obsessão. Ele fala até de um caso bastante grave. Eu me esqueci o nome da personagem agora, mas depois eu faço a pesquisa para vocês. É uma história que ela se desenrola ali em 3 artigos longos, inclusive, que a pessoa deseja, ela se apresenta com um caso de uma obsessão muito grave, ela não demonstra nenhum tipo de disposição, embora esteja sofrendo por isso, mas aquela apatia, aquele desânimo acaba sendo muito intenso. Então ela é levada para receber a assistência para a desobsessão, e se esses assistentes não forem equilibrados o suficiente, que tenham uma força moral maior do que a força exercida sobre o obsessor, também não tem efeito. Mas lá no livro A Gênese nós temos, né, que a obsessão nada mais é do que Kardec faz uma comparação, né? Para uma força física você tem que contrapor uma força física. Para uma força moral você tem que contrapor uma força moral. Então, independente da intenção do paciente nesse caso, aqueles que são os assistentes que prestam então aquele auxílio têm condições de fazer com que a obsessão cesse. Mas para isso, depois que passa por esse processo, é um processo longo. Dependendo da situação, nós podemos ter ali uma situação de meses, até mesmo anos de obsessão. E aí então, cessando aquela apatia inicial, há a necessidade da reforma pessoal, da reforma íntima daquele que é obsediado. Então, não necessariamente. O passo a gente entende da seguinte forma. Os espíritos estabelecem uma relação com os encarnados de acordo com a sintonia. Né? Então você tem ali a sintonia, o modo como o encarnado se comporta, o espírito então estabelece uma afinidade, essa afinidade pode então se aprofundar e pode gerar ali um processo de obsessão em que o obsessor acaba dominando o obsediado. Mas se nós temos ali o encarnado com uma mente equilibrada, com um trabalho nobre, com valores bem desenvolvidos, então o espírito não tem esse acesso. Então, a falta de iniciativa moral, vamos chamar assim, do encarnado permite a aproximação. Mas depois, se por acaso ele próprio não tem condições de se refazer,
Porque então nós temos aquelas orientações, né? As pessoas chegam e falam assim, olha, eu não estou me sentindo bem, dá a impressão de que eu estou aqui sendo influenciado negativamente. A nossa orientação é para ele. Olha, você vai então, começa a fazer a leitura do Evangelho, você faz o seu Evangelho no lar, você frequenta um centro espírita, faz um trabalho nobre para mudar um pouco o seu padrão vibratório, se submete a um tratamento de passe e tudo mais. Se essa iniciativa pessoal dele não foi o suficiente, aí então ele busca ajuda para os tratamentos de desobsessão, os tratamentos de passe, né, do próprio fluido magnetismo, né, que é do passe magnético, né? Então essas assistências exteriores acabam fazendo com que a pessoa se recupere, mas depois depende dela da continuidade no tratamento. Não basta apenas alguém de fora falar assim, olha, vamos tirar o obsessor de você. Se tira aquele obsessor, vem outro, porque a pessoa mantém aquele mesmo padrão. Então, para uma força moral, outra força moral. Se a pessoa não consegue fazer isso por ela própria, então ela tem assistência de outras pessoas. Tá? Então, o processo de obsessão, Kardec ele é muito detalhado nessas situações. Na Revista Espírita, no livro A Gênese, ele comenta muito sobre isso. Então, ele falava, por exemplo, dessa jovem, que ela, embora tivesse já consciência da obsessão, ela foi então submetida a um tratamento de magnetismo, uma diferença que a gente tem que considerar. Existe o tratamento magnético e o tratamento de passes. O passe envolve um recurso mediúnico, ou seja, a presença dos espíritos. O magnetismo é uma doação fluídica da própria pessoa, é uma função anímica. Então, essa jovem fazia o tratamento com o magnetizador, que era um jovem, como Kardec descreve, muito potente como magnetizador, mas não surtia efeito. Porque nesse caso ela precisava, na verdade, de um trabalho muito mais moral do que fluídico. Então o jovem oferecia o magnetismo, mas a condição moral, o espírito desejando fazer aquilo, estabelecendo essa relação, essa quase que simbiose com a jovem encarnada, não fez efeito. E aí então Kardec assumiu o tratamento dela, ela fazia tratamentos de passes com frequência, e aí então entrava a questão moral. A presença dos espíritos, a intenção dos médiuns, a prece que é fundamental, a modificação da própria pessoa. Aí então a coisa começou a funcionar. Então, embora ela muitas vezes não tenha nem consciência de que está doente. E aí o trabalho é feito com a assistência daqueles que estão de fora. A Jandira colocou, né, vi isso em minha família, né, perdi um sobrinho que a mãe chamava e chorava todos os dias. Isso durou 3 anos até que ela permitiu que ele partisse, né, no caso que a gente estava comentando sobre a obsessão de encarnados sobre desencarnados. O Arnaldo colocou, né, no passe tem o doador e o receptor, um dos dois não estando preparado, o resultado não é muito bom. Mas é aquela coisa que a gente colocou, né, Arnaldo, se por acaso o paciente não tem condições de direcionar seu pensamento para esse tratamento, então ele recebe aquele suporte daqueles que estão de fora, até que ele comece a se recuperar. E a partir da recuperação há a necessidade dessa transformação. Né? Então, não é apenas uma questão de intenção, às vezes é uma questão de necessidade mesmo, é uma aplicação, uma doação forçada. Seria, fazendo uma comparação como Emmanuel gosta de fazer, que o passe é como se fosse uma transfusão de sangue. Nem sempre a pessoa tem condições de aceitar aquele tratamento de sangue, mas a partir do momento em que ela recebe, ele começa a surtir esse efeito. E claro, quando nós temos ali o doente, vamos chamar assim, o paciente, que recusa esse tratamento, sem dúvida nenhuma ele se torna muito mais complicado. Porque há a necessidade de um convencimento, de um esclarecimento, então se presta aquela assistência inicial, para que a pessoa retome o equilíbrio, depois ela tem que se tornar participante. Porque do contrário, todo aquele trabalho que foi feito não vai ter efeito nenhum. Então tudo começa assim, aquele paciente rebelde, mesmo estando rebelde, ele não deixa de receber assistência, mas ela se torna, sem dúvida nenhuma, muito mais complicada, muito mais problemática e muito mais dolorosa também, porque ela vai demorar muito mais tempo durante esse processo. Beleza, continuando então, pessoal. Falávamos aqui sobre a presença, né? Deixa eu só ler esse trecho final, que eu li agora há pouco, para vocês, para a gente poder fixar um pouco mais sobre essa questão da obsessão, né? Então ele colocou assim, né? A constância dessa entidade ao meu lado prolongou-se até a minha juventude,
E se fora possível uma obsessão a partir de um espírito em boas condições, que ama em vez de odiar, houve obsessão dele sobre mim. Era como um noivo, um esposo ou amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos 12 anos de idade, já eu produzia literatura profana sob seu controle mediúnico. A entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana. Essa literatura profana a gente pode entender que é uma literatura que fala sobre, algumas vezes, romance, sensualidade, todos aqueles ingredientes, né? É muito fácil da gente entender. Basta a gente assistir às nossas telenovelas que nós veremos ali uma arte profana, relacionada com os interesses mundanos, com os interesses do mundo material, com a sensualidade, algumas vezes com a vulgaridade, com o egoísmo, com a agressividade, né? Então todos esses elementos que compõem a nossa literatura. Então nós vemos no cinema, na televisão, tudo isso, né, vindo agora do plano espiritual. E isso é muito bom, essa colocação que ela faz, porque traz para nós exatamente o entendimento de que nem tudo aquilo que vem do mundo espiritual é sagrado. Sagrado no sentido de uma proposta de elevação, de edificação, de doutrinação, de esclarecimento. Na verdade, o que vem do mundo espiritual é muito mais profano do que sagrado. Visto que nós não falamos necessariamente daquilo que chega do plano espiritual de uma forma através da psicografia. Basta a gente lembrar que nós temos muito das músicas, das peças teatrais, dos filmes, das telenovelas, de todas as produções artísticas que estão relacionadas muito mais com intuições que chegam no plano espiritual, inspirações que chegam no plano espiritual de espíritos vinculados a essas ideias mundanas, do que necessariamente através da psicografia. Nem tudo vem de uma forma ostensiva. Eu mesmo tem um filme que chama, deixa eu me lembrar aqui, é um filme, se eu não me engano, ele é chamado de As Senhoras de Salem. Fala sobre o demônio que quer possuir uma mulher através de uma seita, e então eles fazem alguns rituais, aquela mulher é envolvida por isso. É um filme bastante perturbador. Eu assisti esse filme uma vez só, até o final, para ver o final da história. Não é Bruxas não, chama Senhoras de Salem. Bruxas de Salem é lá de 1990, né, com Winona Ryder e outras personagens, que eu gosto muito dessa história, que conta, né, aquele fato que aconteceu no século XVII, se eu não me engano, lá em Salem, nos Estados Unidos. Aquela caça às bruxas, né, pelos protestantes. Então essa história foi ali aquela fase terrível, né? Se não me engano, 15 mulheres foram perseguidas, enforcadas, em nome das caças às bruxas, né? Então essa aí chama Senhoras de Salem. É um filme que você assiste, no final, você sente aquela perturbação, sabe, de você sentir aquele incômodo, é aquele ambiente pesado, a história, a música, as personagens, é uma coisa muito perturbadora. E no final eu fiquei pensando, a pessoa que escreveu esse roteiro, o autor dessa história, ele não, claro que eu fiquei especulando, né? Eu falei assim, não é possível que ele não vale a pena não, Tuti. Né? Isso aí eu assisti mesmo assim por acaso, vi o título, comecei a ver assim, o primeiro terço do filme é algo muito tranquilo, né? Como uma história como outra qualquer, mas a partir dali ele começa a se tornar um pouco mais perturbador. E eu fiquei pensando, a pessoa que escreveu esse filme, com certeza ele não escreveu por conta própria. Deve ter tido ali alguma influência que ele foi criando, que ele foi acrescentando alguns elementos, né, dessa dimensão inferior do plano espiritual. Não é possível que ele tenha criado aquela história sozinho. Então assim a gente vê que as coisas acabam acontecendo. E é muito grave, porque a relação que existe com o mundo espiritual, a partir daquilo que a doutrina espírita nos esclarece, a presença dos espíritos é muito mais intensa do que nós imaginamos. E aquela questão, né, a 359 lá do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, se os espíritos interferem, né, nas nossas decisões e tal, os espíritos colocam que muito mais do que nós imaginamos.
De sorte que são eles que nos conduzem, diz a resposta. E isso não é o Espírito dizendo para nós assim, olha, vira na porta de cá ou entra na porta de lá. Muitas vezes eles transmitem uma ideia inteira e nós achamos essa ideia perfeita. E aí começamos então a criar as nossas histórias, a fazer o nosso trabalho. Claro que se eu quiser publicar uma história perturbadora, eu vou influenciar alguém relacionado com o campo das artes. Se eu quero influenciar a juventude, eu pego aí um cantor desses que são populares e começo a transmitir ali uma ideia de sensualidade na música, de uma letra e tudo mais. Luiz Sérgio, né, embora seja muito criticado, né, dentro de alguns segmentos da doutrina, ele traz para nós algumas passagens interessantes que ele fala, por exemplo, sobre espíritos que têm conhecimentos de química. E esses espíritos influenciam outros químicos e farmacêuticos aqui do mundo encarnado para criar drogas sintéticas. Essas drogas como êxtase, por exemplo, como LSD. Como é que surgiram essas drogas? Foram os químicos que por si só criaram essas substâncias? E a presença do mundo espiritual, será que não poderia trazer também uma contribuição? Um conhecimento a mais? Aí a gente começa então a verificar exatamente a intensidade com que os espíritos interferem no nosso mundo. Muito mais do que nós imaginamos. E esse muito mais que os espíritos dizem, muito mais do que nós imaginamos, acaba chegando em campos de atuação, áreas administrativas, públicas, jurídicas, de segurança, de educação, de questões familiares, científicas. Olha quanta coisa nós podemos imaginar a interferência, porque quando eu desencarnar, naturalmente eu vou ter uma afinidade maior com aquelas faixas de pensamento que estão relacionadas com os meus interesses. Então eu vou querer conhecer grupos doutrinários, grupos religiosos, grupos filosóficos. Claro que essa é a minha intenção agora, né? Quando chegar do outro lado a coisa pode mudar. Mas a princípio é isso que eu penso. Então você começa assim, bom, eu vou querer conhecer como é que são os bastidores de todas essas histórias. Esse aqui é um relato que eu faço para vocês, tá? A minha intenção é fazer uma visita a todas as instituições religiosas, para saber exatamente como funciona o ambiente nos bastidores de uma igreja católica, de uma igreja protestante, de um terreiro de umbanda, de um terreiro de candomblé, de uma sinagoga, de uma mesquita. Depois eu venho contar para vocês aqui, eu escolho um médium qualquer, eu pego a Cindizinha que voltou agora, então já pego ela e falo assim, conta tudo para todo mundo. Essa é a minha intenção, pelo menos, né? Se eu vou chegar do outro lado e ter essa oportunidade ou mesmo condição de fazer isso é uma outra história, né? Mas para vocês verem, eu tenho a intenção de fazer isso, porque é alguma coisa que me interessa. Mas se por acaso eu pego um outro espírito que tem uma relação muito mais próxima com os interesses do mundo material, com a corrupção, com as drogas, com a sensualidade, com a vulgaridade, com a violência, eu posso pegar uma pessoa e transmitir essas mesmas ideias. A Guisa colocou, né? Por que a gente tem tanto medo dos desencarnados? Parece que só os maus nos rodeiam. É uma questão de tabu, né, Guisa? É aquele tabu que a gente sempre tem a ideia dos espíritos que fazem mal, das assombrações, da morte, daquele que é um mistério. Então tudo isso para nós acaba vindo. Então, mas a doutrina veio exatamente trazendo um esclarecimento contrário, né? Mostrando que os espíritos são simplesmente os homens que desencarnaram. Mas a gente passou durante tanto tempo, né? A gente passou tanto tempo da nossa existência, várias e várias e várias encarnações, alimentando essa mesma ideia do medo, do escuro, do desconhecido, que vai ser difícil a gente se desintoxicar. Tem espíritos que têm medo de espíritos, você imagina encarnados com medo de desencarnados. E tem mesmo, nós temos na literatura algumas histórias que mostram espíritos sofredores, que de repente chega um espírito e fala assim, olha, nós estamos aqui para te ajudar. Ah, mas você morreu, vó. Sim, meu filho, você também. Ele sai correndo, Deus me livre, eu não morri não. Espíritos com medo de espíritos. Então, quer dizer, é algo que faz parte da nossa natureza e vai continuar acompanhando enquanto nós tivermos, né, presos nesse campo da ignorância. Vamos em frente. Sob seu influxo,
diz aqui Dona Ivone sobre essa relação com o Roberto. Sob seu influxo eu escrevia febrilmente, sem nada pensar, completamente desperta, sem orar previamente, apenas sentindo o braço impulsionado por força incontrolável. Tratava-se de estilo literário vivo, apaixonado, veemente, muito positivo, impossível de perceber a uma menina de 12 anos de idade. Ao que parece, a dita entidade fora literato e poeta, e posteriormente nas produções mediúnicas foram publicadas em jornais e revistas do interior, sem todavia ser esclarecidas sobre a sua verdadeira origem. Explicava a ele, então, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Quer dizer, algo já interessante, né? Porque inicialmente essa literatura profana, né? Essa literatura mundana, é uma literatura comum, nossa, seria, né, segundo essa orientação que ela recebeu, a preparação. Porque todo médium, antes de começar a fazer um trabalho, ele precisa se adaptar a esse estilo. Kardec mesmo lembra, né, que é uma questão de treino, né, de uma adaptação fluídica também do espírito com o médium, né, do hábito, né, da sua preparação de melhor esclarecimento, de entendimento do processo. Tudo isso facilita bastante, mas tudo tem um começo. Basta a gente lembrar o trabalho feito por Raul Teixeira e também por Divaldo Franco, eles comentam sobre isso, que no início da psicografia vinham espíritos, né, amigos, espíritos de várias não categorias, mas de espíritos diversos, né, trazendo sempre aquela ideia de mensagens positivas, de mensagens evangélicas e tudo mais, mas apenas para treino. Divaldo mesmo, né, quando Joana de Ângeles começou a fazer o trabalho de psicografia com eles, ele comenta assim que ele tinha assim um calhamaço de psicografias. E a Joana chegou e falou assim: agora você pega tudo isso e joga fora. Agora a gente vai começar a trabalhar. E ele falou assim: mas aqui tem tanta coisa boa. Pois é, mas joga tudo fora que a gente vai começar a fazer coisa diferente. Com o Raul aconteceu a mesma coisa. Veio um espírito, trabalhou com ele durante um bom tempo. Psicografia atrás de psicografia. Depois o espírito falou assim: agora eu venho me despedir de você. Porque agora você vai começar a fazer o trabalho das psicografias. Aí o espírito Camilo orientou então para que ele continuasse o trabalho de uma forma diferenciada. Deixa eu ver aqui como é que está. O pessoal, voltou o som? Alô, voltamos? Alô, alô, alô? Bom, então voltando aqui, Dona Ivone então fala sobre esse tipo de trabalho, né? Somente o preparo, né? Todo, como acontece com vários outros médiums. Então o próprio trabalho de desenvolvimento mediúnico para aqueles médiums que vão exercer ali uma tarefa de grandes publicações e tudo mais, começa com esse treinamento inicial, com essa afinização fluídica, né, com os espíritos com quem vai trabalhar, para que depois o trabalho propriamente dito aconteça. Então acontece de uma forma diferenciada com aqueles médiums muito bem desenvolvidos, o que é uma exceção, não é regra, né, mas mesmo assim, André Luiz, por exemplo, com Chico, passou ali por um período de adaptação entre os dois. Antes de continuar aqui, Arnaldo colocou, né, sempre me provocou dúvidas a participação de Judas Iscariotes na saga de Jesus. Não acredito que ele teria sido a missão de produzir tudo que produziu, né? Sempre penso que ele poderia ser sugestionado pelos seus pendores, pela conquista de poderes temporais, né? Assim utilizasse seu livre-arbítrio, né? Sabe o que acontece, Arnaldo? Eu sempre comento isso com vocês, que tudo aquilo que vem do conteúdo histórico dos evangelhos, eu não aceito 100%. Porque, como eu falei para vocês, é uma história contada há 2000 anos, que foi contada, que foi manipulada, que foi traduzida. Então tem muita coisa, né? Nós temos até o Paulo Neto, né? um colega espírita que faz algumas publicações. Ele fez um estudo em que ele percebeu nos próprios relatos sobre Judas Iscariotes algumas incoerências.
Que de repente ele é bom, de repente ele ficou mal, então quer dizer, ele era bom ou ele era mal, como é que a coisa exatamente funcionava. Então, quando se fala sobre quem falou, onde falou, se Jesus foi, se Jesus fez, então, como Kardec coloca para nós, eu prefiro a parte moral dos ensinamentos. Então, de falar de Judas, se ele era mau, se ele não era, eu coloco tudo isso em xeque. Essa é uma colocação pessoal minha, não desmerecendo quem acredita, quem gosta. Então, quando eu falo assim, olha, vamos discutir sobre aquele tema, eu falo, não tem como discutir. Porque você está discutindo em cima daquilo que está escrito, não daquilo que necessariamente é o original da história. Não, porque fulano falou naquela época. Poxa vida, você está brincando, né? Porque Jacó falou isso há 3.000 anos. 3.000 anos que foi escrito numa língua que nem existe mais, num vocabulário, numa época, né? Então eu sempre coloco, né, todos os textos, quem fala sobre isso inclusive é o professor Severino Celestino, né, quando vai estudar alguma coisa da Bíblia, né, quem disse, por que disse, quando disse, como disse, o que sofreu de tradução. Então assim, quando se fala, supondo que tem existido realmente essa questão da traição, nós falamos ali sobre realmente essa influência, né, das tendências que ele tinha, sem dúvida nenhuma, influências espirituais também, né, e depois todo o resgate que é feito em cima das próprias ações de Jesus, né. Então quando você fala assim, olha, vamos discutir, vamos debater sobre esse assunto, eu já saio do assunto, porque para isso nós teríamos que ter, como eu falo para vocês, nós temos uma Bíblia traduzida por espíritas, temos Bíblia traduzidas por católicos, por evangélicos. Você coloca as três juntas e todo mundo vai dizer assim, não, porque eu tenho um amigo que era judeu, que é lá de Israel, e ele me ajudou a traduzir. Todo mundo tem amigo. E por incrível que pareça, as Bíblias nunca saem iguais. Então quem é exatamente a verdade? Qual é a origem? Então, fico com aquilo que Kardec trouxe. Vamos falar sobre os ensinamentos morais que é trazido no Evangelho. Isso eu prefiro algo que eu prefiro debater, que eu prefiro colocar, né, porque é muito discutível, muito discutível. Basta lembrar que entre Bíblia evangélica e Bíblia católica nós temos livros que tem uma que tem na outra que eles não concordam. E no meio disso fica todo mundo batendo cabeça em quem eu devo acreditar. Faça coisa boa e pronto, já para mim já é o suficiente. Mas certamente, supondo que tenha acontecido isso, né, não há dúvidas de que houve ali uma influência espiritual muito forte para que tudo isso acontecesse. Principalmente com quem aconteceu e com o propósito da sua missão, né? Se o médium comum do nosso mundo material aqui, ele acaba cometendo seus erros por causa de influências espirituais que ele sofre, imaginemos então o que aconteceu com um espírito como Jesus, né, para que pudesse ser submetido àquele tipo de vivência e ter trazido para nós aquele exemplo, né? Continuando, vamos lá. Explicava ele então, Roberto, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Assim, pois, a atuação da entidade Roberta exerceu ação poderosa sobre o meu caráter. Melancolia profunda acompanhou-me a vida inteira devido à sua influência. E minha consciência, reconhecendo-se culpada diante dele, negava-se qualquer possibilidade de alegrias para o coração. Aqui dá para a gente lembrar, dá para a gente ter uma ideia do que aconteceu com ela, que claro, a gente está fazendo aqui uma especulação, que ela se sentia tão culpada na presença de Roberto que ela não se dava a liberdade de ser feliz. Porque era como se ela, sendo feliz, ela estivesse cometendo um desrespeito, uma agressão com esse espírito. Muitas vezes nós vemos pessoas que perdem a vontade de viver, elas perdem toda a felicidade, porque elas sempre estão diante daqueles que são, que foram considerados ali vítimas de suas ações. Então eu fiz tanto mal para aquela pessoa que eu não tenho nem vontade mais de ser feliz, principalmente na frente dela. Ela fica fechada, ela fica constrangida, ela fica ali reclusa dentro de si mesma por uma questão de culpa. Seria assim a autopunição. E para isso, né, o único remédio é o auto-perdão, que é algo também muito mais difícil, como eu falei para vocês, do que o perdão pura e simplesmente. Bom dia, pessoal que chegou. Eu, aliás,
não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência, porque as entidades Charles e Roberto pareciam interessadas em conservá-los. De certa feita, Charles declarou mesmo, veemente e autoritário, qual enérgico pai. Ele disse então: não deixarei que esqueça certos episódios por ti vividos na existência anterior, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei. E aí, conhecendo um pouco da história dela, né, dos atos suicidas cometidos anteriormente, para que não cometesse de novo, havia necessidade de manter sempre aceso, né, em sua mente, em sua memória, os fatos dolorosos do passado para que ela pudesse se recompor. Então, quando ela diz que a vida dela foi uma vida de muito trabalho e uma vida repleta de tristezas e de angústias, ela não estava brincando, porque dá para a gente ter uma ideia do que seria viver numa condição como essa. E com efeito, disse aqui ela, não só me há ajudado a vencer as intensas peripécias que me foram dadas, que foram dadas a experimentar nesse mundo, como também através do seu auxílio, boas resoluções tenho tomado a meu próprio benefício, e tudo sob inspirações extraídas das impressões deixadas por aquelas recordações que, se muito me fizeram sofrer, também me transmitiram a certeza de que era justo que eu a sofresse, visto ter errado outrora, e que depois da série de expiações necessárias, outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Prosseguindo, esclarecerei que, às vezes, as mesmas recordações pareciam surgir subitamente, dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda por uma vontade exterior, uma sugestão de entidades do invisível, tal a operação dos magnetizadores e cientistas com os subjects, sobre quem atuavam os fenômenos de regressão de memória para indagações sobre reencarnação durante o transe sonambúlico. Então aqui ela fala sobre alguém que poderia, né, no caso dela aqui, entidades do invisível, conduziam então o seu pensamento para poder resgatar, para poder fazer aflorar essas lembranças. Então, semelhante aos magnetizadores, né, e também, né, aos hipnotizadores, né, que seria ali as expressões que nós utilizamos na atualidade, conduzem a mente, né, o pensamento do paciente para determinado ponto e ali então trabalham com essas informações. Os fatos curiosos que passarei a narrar em seguida, durante os quais me vi representando, por assim dizer, o singular papel de subject, de um operador do mundo invisível, levam-me a crer isto, ao mesmo tempo que desdobra o motivo das citadas recordações de existências passadas. Então aqui vamos aos relatos dela. Nos meus 14 e 15 anos de idade, eu residia nas proximidades do cemitério municipal, na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Nessa localidade foi que se acentuaram certos fenômenos que desde a infância ensaiavam verificar-se com a minha personalidade. Frequentemente eu caía em transes espontâneos de desdobramento espiritual. Durante a noite, creio que através da catalepsia parcial, sem atingir o cérebro, visto que ao despertar, eu recordava grande parte do que então se passava. Nessas ocasiões eu via a entidade Roberto presente ao momento do desprendimento, como se fora ela a provocar o fenômeno. Uma vez completado este, levava-me não sei para onde, mas depois perdia-a de vista. Então eram revividos para mim, e eu os via novamente com intensidade, grandes trechos do drama por mim provocado em minha anterior existência. Os meus erros, as amargas consequências deles para aqueles mesmos a quem eu mais amava, minha própria felicidade destruída, a morte dele, Roberto, e de uma criança regulando 6 a 7 anos de idade, morte pelas quais eu me sentia responsável, etc. Eu novamente me sentia, então,
presa no remorso que infelicitou a minha consciência, e como louca, percorria as dependências da casa em que habitei nessa passada existência, agitada por crises de desespero inconsolável. Dá para a gente imaginar tudo isso que ela vivenciou, né? De realmente desejarem aflorar esse sentimento para que ela não ocupasse a sua mente com outras coisas que não fossem os esforços, né, necessários para que ela pudesse resgatar esse passado de erros que ela vivenciou. Então o tempo todo, né, você errou, não esquece disso, veja o que você fez, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que trabalhar. Então, na verdade, não era ali uma lembrança, como acontece muitas vezes com processos obsessivos, em que os obsessores fazem exatamente com que imagens do passado venham para torturar aquela pessoa, para fazer com que ela caia em desequilíbrio. Aqui, ao contrário, nós temos ali duas entidades muito presentes na vida dela, que faziam com que essas lembranças aflorassem, mas a partir do momento em que elas se manifestassem, ela de imediato recebia então o suporte para lidar com essas ideias. Seria exatamente isso, né? Se lembre de tudo e faça de um modo diferente agora. No caso da obsessão, se lembra de tudo, veja o que você fez, eu vou te destruir. E continua. Móveis, lindos quadros a óleo, tapetes, espelhos, reposteiros, etc., etc., a escada de serviço, com o balcão em obra de talha, de que eu tanto me lembrava em criança, a carruagem igualmente lembrada, o parque rodeando, a habitação e até a rua onde se situava o casarão senhorial, tudo eu revia, habitava novamente o mesmo lar antigo que fora meu, aquele lar do qual tantas e tão desesperadoras saudades eu sentia na infância, enquanto a sequência das ocorrências prosseguia, como se extraída por outrem da minha consciência profunda, até me conduzir a um campo santo, onde eu procurava um túmulo por entre lágrimas de desespero, coberta de luto e com véus negros na cabeça, acompanhada de meu pai, ou seja, o próprio Charles. Que túmulo, porém, seria esse? Então, durante os transes, eu sabia que se tratava do túmulo dele próprio, Roberto, o túmulo da criança de 6 anos, talvez o mesmo onde eu própria fora sepultada outrora. Era um grande jazigo, redilhado em mármore, túmulo rico, apresentando excesso de detalhes ornamentais, o que me fazia considerá-lo de mau gosto, rodeado por uma grade de ferro. Entrava-se por um pequenino portão para se atingir o monumento. Havia inscrições e até versos no mármore, não só sobre a lousa principal, como nas laterais. Eu me debruçava sobre ele, em espírito, relia os versos e chorava em desespero. Através de tais fenômenos, revividos no livro de minha consciência, fui informada de que minha existência anterior à presente verificou-se na Espanha, que fui educada na França, mas o meu suicídio ocorreu em Portugal. O túmulo por mim visitado durante os transes parciais de catalepsia ou o que quer que seja, era, portanto, em Lisboa, e tão familiar era para mim tudo aquilo, que não tenho dúvidas de que, se não fosse dado visitar aquela cidade, não só se me fosse dado visitar aquela cidade, não só reconheceria o túmulo, no caso de ele ali ainda existir, como também o cemitério e suas imediações. No entanto, é possível que a ação do progresso tivesse alterado de muito o panorama por mim entrevisto até então. Revendo em nós mesmos o passado que vivemos, as paisagens se apresentam tais como eram na época em que as conhecemos, e não como são na atualidade. Hoje, portanto, aquele cemitério e suas imediações estarão alterados, pois da ocasião em que os conheci ao momento presente, medei há mais de um século. Mesmo assim, ambos se acham tão decalcados em minhas lembranças que não me assaltam dúvidas de que os reconheceria se visitasse Lisboa, visto que durante toda a minha juventude e mocidade visitei-os em corpo espiritual, além de revê-los extraídos da minha própria consciência num fenômeno psíquico de significativa importância.
Então isso aqui é bastante comum, que quando se fala em desdobramento, muitas vezes se imagina que é aquilo que se assemelharia a uma viagem astral, vamos chamar assim, né, que é um nome bastante conhecido. Então eu saio do meu corpo, minha consciência então se liberta parcialmente do meu corpo, e eu vou até aquele local onde eu começo a me lembrar das coisas. A primeira impressão que você tem é essa. Mas, na verdade, o que o espírito faz nessa condição de desdobramento é exatamente facilitar a expansão de sua consciência, a manifestação de suas recordações, e ele se lembra dos fatos vividos naquela época. Então, na verdade, não é a presença dele no local. Porque se tivesse a presença, ele veria naturalmente aquilo que existe na atualidade, já que é algo que acontece instantaneamente no seu presente. Mas, nesse caso, o desdobramento tem por objetivo libertar a mente. E a partir dessa libertação, ele começa então a se lembrar. Que na verdade é o que vai acontecer com muitos de nós, né, quando da nossa desencarnação. Ao desencarnarmos, nós começaremos então a lembrar fatos da nossa vivência aqui no mundo físico na atualidade, né, nesse nosso presente. Vamos nos lembrar de fatos do passado. Isso porque a libertação, o espírito liberto do cérebro físico, ele consegue então fazer com que a sua mente se expanda e busque então lembranças profundas. Claro que se tiver que buscar detalhes mais precisos ou mais distantes, há necessidade de um trabalho específico de regressão de memória, né? Que é aquilo que nós imaginamos, pelo menos eu imagino que tenha acontecido isso, com Emmanuel, quando ele então psicografou o livro há 2000 anos e 50 anos depois. Que são dois livros muito detalhados, que datam ali de quase 2000 anos, e para ele se lembrar daqueles fatos tão precisos, né, naturalmente ele romanceados também, ele precisava então de ter lembranças mais claras, né, mais objetivas. Então, vários outros autores também trazem recordações de suas existências, né, através desse processo de regressão de memória, fazendo com que aqueles detalhes sejam então reavivados. A Jandira colocou, já senti isso 2 vezes, mas nunca consegui sair de casa, né? Talvez pelo medo, né? Se o braço estivesse aqui, ele diria para você, né, Jandira, pratique a viagem astral que você vai conseguir, né? Praticar o nosso bom e velho projeciologia, né? A boa e velha técnica de projeciologia. Então seria ali esse trabalho de desdobramento consciente, dirigido, né? Enquanto a gente acontece isso de uma forma, entre aspas, acidental, certamente o medo se faz muito presente. E muitas vezes, a hora que o sonho começa a ficar bom, a gente acorda, né? Quando você fala assim, nossa, eu estou voando, nessa hora que você acorda. Já aconteceu isso comigo várias vezes. E continuando. Ora, conforme a exposição já referida, dos 14 aos 15 anos de idade, eu residia nas proximidades do cemitério municipal, na cidade fluminense de Barra Mansa. Aprazia-me, então, passar as tardes entre os túmulos e quase diariamente me dirigia àquele Campo Santo a título de passeio, a fim de ler na tranquilidade aprazível do local sagrado. Por disciplinas impostas por meu pai, que mantinha a feição patriarcal na direção da família, raramente me era permitido um passeio, um divertimento qualquer com outras jovens da minha idade. E por isso, porque o cemitério fosse vizinho da nossa casa, era para lá que eu me dirigia à procura de distração. Uma vez ali, sentava-me nos degraus do pedestal do cruzeiro, situado não longe do portão de entrada, e punha-me a ler, enquanto entardecia despreocupada e tranquila. Por vezes, sentava-me também à beira dos túmulos de mármore, enquanto apreciava a suavidade da tarde, com as nuances coloridas das nuvens e o gorjeio dos pássaros que regressavam aos ninhos. Romances como Werther, de Goethe, Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano, Memórias do Padre Germano, de Amália Domingos Soler, Marieta Estrela, de Daniel Soares Artazo, o qual eu lia e relia desde os 8 anos de idade, foram lidos e relidos naquela morada dos mortos. Frequentemente, assim sendo,
eu percebia espíritos sofredores ainda achegados aos próprios despojos carnais que se decompunham sobre a terra. Olha a imagem que ela trouxe para nós. Enquanto ela lia ali os seus romances, ela via ali os espíritos com aquela degradação perispiritual, né, apresentando então as características da decomposição, né, dos corpos podres, como se fossem aquelas imagens de zumbis que nós vemos hoje, né, só que nesse caso na condição espiritual. Eles eram quais homens comuns, assim mesmo trajados, muito concretizados à minha visão, e não vaporizados. Alguns chorando, os cabelos revoltos, olhos desvairados ou aterrorizados, indo e vindo por entre os túmulos, sem atinarem com o portão de saída. Outros desanimados e tristes, sentados sobre o próprio túmulo, como que aguardando o cadáver sepultado, as vestes rotas, esfarrapadas e miseráveis, retratando no próprio duplo fluídico ou perispírito o mau estado da indumentária do cadáver que se decompunha com ela. Ainda outros aturdidos e surpresos, outros feios, desolados, profundamente sofredores. O curioso que a gente pode acrescentar aqui é que quando ela fala que eles ficam então transitando de um lado para o outro sem perceber o portão de saída do cemitério, nós vemos um relato interessante de Kardec, quando nós estudamos, né, o assassino de Caustali-Dari, lá na Revista Espírita e também no livro Céu e Inferno, que nós vamos ler sobre isso em breve. Aquele espírito ficou durante quase 3 séculos preso dentro da própria casa. Ele não via janelas, ele não via portas. O seu mundo era um mundo de clausura, em que ele ficava revivendo ali as experiências do assassinato que ele cometeu. Aqui nesse caso nós temos então os espíritos presos junto aos seus corpos físicos, mostrando exatamente que na verdade não é simplesmente uma punição eles estarem ali presos, são eles próprios que se prenderam sem se darem conta. São eles próprios que não querem se desprender do mundo físico ou não querem modificar suas consciências. Então isso é bastante aterrorizante para aquele que vivencia, e por isso eu falo para vocês que o trabalho no mundo espiritual, recebendo esses espíritos perturbados, é um trabalho de psicologia feito ali, né, de mutirão, muitos espíritos capacitados para esse trabalho de mudar a forma de pensar, de lidar com dores, com sofrimentos, com crenças, tudo isso se modificando. Então, a psicologia é a palavra de ordem no mundo espiritual, nesse processo imediato quando chega. Não naturalmente a psicologia humana, que tem uma visão muito limitada, né, das características do ser humano, mas a do mundo espiritual, que consegue entender todo, né, o passado, o presente e o futuro, causas, consequências, modificar ideias e tudo mais. Um dia essa psicologia vai se tornar muito presente aqui no nosso meio, assim nós esperamos. E continua. Jamais os temi. Nunca me perturbaram ou causaram qualquer dano. Eu os amava e compreendia. Ao espírito de uma suicida, reencarnado ou não, nada surpreende, nada atemoriza, nada desespera, porque ele já experimentou todas as fases da desgraça superlativa. Já por esse tempo eu tinha a ciência da doutrina espírita, assistia às sessões práticas, estudava o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, além de alguns outros, e aqueles fatos então me pareciam naturalíssimos. Sentia-me familiarizada com aqueles sofredores, como se coparticipasse do seu estado de desencarnados. E então orava em intenção deles, falava-lhes mentalmente, concentrando-me aos pés do cruzeiro, concitando-os a orar comigo e a se confiarem ao amor de Deus que os socorreria, e regressava depois a casa serenamente. Tal passatempo, o único que me era dado desfrutar, quem sabe seria já um compromisso, um aprendizado. Prolongou-se por muitos meses.
Não fui jamais advertida pelos meus pais, e somente hoje avalio a grande proteção espiritual que o céu me concedia, conservando-me isenta de infiltrações nocivas no contato com tais companhias. Então, sem dúvida nenhuma, nós vemos aqui a atuação do mundo espiritual, fazendo com que ela ficasse ali alheia àquelas energias que estavam ali concentradas naquele ambiente. Porque o médium, nesse caso, a gente lembra sempre que o médium não é apenas o médium vidente, o médium psicógrafo. Como Kardec lembra, todo médium é, por princípio, um médium sensitivo. Então imagina um médium de grande sensibilidade captando as vibrações de um ambiente como aquele, de tudo aquilo que ela observava através da vidência. Entre mentes, eu vou acelerar um pouquinho, pessoal, que a gente está aqui no final desse capítulo, eu não quero deixar aqui meia página para a gente continuar depois, né? Entre mentes, fato singular se verificou algumas poucas vezes, e que na citada ocasião eu não sabia compreender, mas que com o decorrer do tempo, o conhecimento mais amplo da doutrina espírita e a experiência adquirida no contato da mediunidade convenceram-me tratar-se de um estado como que de expansão da subconsciência, fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica tão só o intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados. Aqui, né, ela chegou até a comentar sobre isso no início desse capítulo, em que ela destaca, né, que a recordação de vivências passadas, na visão dela, e a partir daquilo que ela explica para nós aqui, também pode ser considerada uma faculdade mediúnica. Então, você se lembrar de vivências anteriores, também se pode colocar na mesma categoria das demais faculdades, da psicografia, da cura, dos fenômenos físicos. Então o desdobramento, embora também seja ali um fato medianímico, né, porque o médium tem a capacidade de se desdobrar, e através do desdobramento ele entra em contato com o mundo espiritual. Então mediúnico pelo contato e anímico pela emancipação, que nem sempre se dá de uma forma espontânea, como Dona Ivone lembra aqui, que muitas vezes ela sofre a indução de espíritos próximos. O nosso espírito, não devemos esquecê-lo, é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos e ainda longe de encontrarmos, de avaliá-los na sua profundidade. Não afirmarei, portanto, que o fenômeno que me acometeu algumas vezes durante os passeios ao cemitério fosse um transe mediúnico na sua feição comum. Então, na verdade, ali era algo um pouco diferenciado, que carece, como ela colocou para nós aqui, merece ser estudado e classificado. Mas o que é certo é que a ocorrência deverá ser apreciada como talvez uma variante do fenômeno de regressão de memória, súbita intromissão de recordações contidas nos arquivos do perispírito provocada por um agente espiritual, o qual não seria outro senão o próprio amigo Roberto, que assim mesmo procedia durante os transes de desdobramento do meu espírito, e, portanto, fenômeno implicando uma faculdade. Nas citadas ocasiões, pois, eu começava pressentindo a presença espiritual de Roberto, sem contudo distingui-lo com a evidência. Subitamente entrava a sofrer angústia insuportável durante a permanência no cemitério. Procurava dominá-la, mas era impotente para consegui-lo, porque ela exigia muito dentro do meu ser, era o mesmo estado de sofrimento moral experimentado na infância e durante os desprendimentos em espírito, quando me reportava ao passado. Levava-me, então, de onde me sentava e começava a visitar os jazigos e túmulos de mármores à procura do túmulo de Roberto. Aqui ela fala sobre o desdobramento dela. Adivinha-me a certeza de que ele estava sepultado ali, que talvez estivesse vivo sobre a terra. Atroz saudade me torturava o coração, confusão insuportável desorientava o meu raciocínio, eu me sentia como que aérea e vaga, e chorava acometida de dor moral deprimente, como se o coração se despedaçasse. Aprofundava-me pelo cemitério, e
aprofundava-me pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando-os sempre pelo nome, como que atingida de uma volúpia de dor e desgraça. Mas não perdia totalmente a consciência do estado presente, tanto assim que me esforçava para não gritar e despertar a atenção de estranhos que por ali se encontrassem, conseguindo assim atenuar o terrível impasse que se apresentava, independente de minha vontade, lembrando-me de tudo até os dias presentes. Que fenômeno, pois, seria esse? Seria realmente um transe? Seria a expansão da subconsciência recordando o passado, cuja lembrança, se implicar expiação, poderá levar o paciente à loucura? Seria provocado pela própria entidade interessada em não ser esquecida, isto é, Roberto? Seria certamente a eclosão do passado, provocada pelo próprio companheiro de outras vidas. O ambiente do Campo Santo, a presença do espírito Roberto, ainda carregado de dolorosas recordações, o meu drama íntimo do pretérito, o desejo que ele próprio, Roberto, tinha de que nenhum detalhe desse passado fosse por mim esquecido, reviviam na minha consciência normal partículas de ocorrências vividas outrora, ocorrências que se teriam desenrolado após a morte dele próprio e que resultaram no desequilíbrio que me levou ao suicídio de então. O estado, pois, que agora ecoava em minha subconsciência, seria pálido reflexo do mesmo que me acometera no passado. Os delírios de um coração grandemente ferido por si próprio e de uma consciência culpada antecedendo o ato do suicídio. Mas, igualmente de súbito, eu voltava a mim, reintegrando-me no presente. O transe cessava. Sentia-me atordoada, estranha a mim mesma, apavorada durante alguns segundos, mas certa de que um passado terrível vivia calcado nos arquivos de minha alma. Aqui o que ela lembra, que ela começa a descrever para nós aqui, é exatamente a culpa de ter feito o espírito Roberto sofrer por algum motivo, e essa culpa fez com que ela cometesse o suicídio. Então ela estava o tempo todo presente naquele local, sendo ali induzida a se lembrar daquele fato, vendo o túmulo daquele que foi vítima de suas ações, e ela então se recordava de ter praticado o ato do suicídio. E isso então, como ela relata para nós, era uma constante na sua vida, desde a adolescência inclusive. Horrorizava-me a ideia de que eu estivesse obsidiada, e então me retirava do cemitério convencida de que eu mesma fora, no outro tempo, aprisionada num túmulo como aqueles por um acontecimento trágico que não podia definir. Aqui, para a gente finalizar agora esse capítulo, semelhantes choques, assim continuados desde a infância, teriam fatalmente de afetar o meu estado geral, físico e psíquico. Inquieta, minha mãe providenciou tratamento em excelente núcleo espírita da localidade, a antiga Assistência Espírita Bittencourt Sampaio, dirigida pelo lúcido espírita e médium Zico Horta, Manuel Ferreira Horta, o qual procurou contornar a situação com os recursos fornecidos pelo Espiritismo. Talvez advertido por quem de direito, Roberto afastou-se de mim, ou pelo menos já não se insinuava tanto, pois durante o espaço de 4 anos não o pressenti sequer ao meu lado. Um período de tréguas adveio, durante o qual fui pessoa normal, consciente já das grandes responsabilidades que me pesavam e entristecida pela certeza daquele tumultuoso passado de outras vidas. Porque fosse advertida pelo nobre espírito Bittencourt Sampaio, de que pesadas tarefas me aguardavam na prática do espiritismo, dediquei-me ao estudo criterioso da doutrina, preparando-me para o cumprimento dos deveres que me acenavam. Mas o futuro reservava-me também o mais importante transe de regressão da memória que poderia ocorrer com a minha personalidade, como veremos